Nós estudamos na semana passada a pergunta 208, 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Kardec perguntou. Melhor dizendo, explica o próprio Kardec. Por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Nós vimos isso semana passada, não é mesmo? Viram ou lembram-se ou não? Isso. Nós vimos que esta condição de ser um filho difícil, um filho problema, no caso de um filho estar localizado na casa de pais generosos, de pais carinhosos, de pais idealistas, pode ser uma concessão divina para que aquele espírito atrasado, rude, encontre no apoio que vai receber de pessoas com um espírito mais avançado aquilo que lhes falta. Ensinamentos, exemplos, compreensão, apoio, para que de uma maneira mais rápida ele consiga vencer as suas debilidades, transformando-se. Então, os Espíritos explicam, e isto é muito bonito, por quê? Porque mostra não apenas a sabedoria divina, mas a bondade, fazendo de seres humanos ferramentas para educar outros seres. Esta é uma das consequências do amor. Você que sonha ser médico, jamais vai conseguir fazer isto se não vencer em você o medo de sangue. Porque mesmo que você deseje uma área onde não haja contato direto com o sangue, até você se formar, vai precisar estar em cirurgias, participar de eventos que venham a mostrar a anatomia do corpo. Depois que você estudou 15 anos, aí você vai fazer a sua clínica em uma área que não tenha sangue. Mas até lá, se você não superar isto, você certamente não será um bom médico. Então, assim também, quando você, como espírito, deseja avançar, espíritos generosos podem solicitar que lhe seja concedida a encarnação para modelarem outros espíritos. E com isto, dando amor e recebendo as dificuldades destes seres, ao exercitarem a paciência, a compreensão, a tolerância, a boa vontade, eles ajudam outros espíritos a melhorarem-se. Porque uma coisa é certa, não nos esqueçamos disso, queridas irmãs, queridos irmãos, uma coisa é certa. A crítica e a agressividade não melhoram ninguém. Tomadas como coisas constantes, tomadas como regras fixas de conduta, este padrão não muda ninguém. E é muito simples você entender isso. Se você procurar na sua memória as pessoas que você ficou magoada com elas, pode observar que são as que te criticaram. Foram as que tentaram te massacrar. Mesmo aquelas que eventualmente conviveram com você, como marido, esposa, como pai ou mãe, com a desculpa de muito te amarem. E às vezes, tão rigorosos foram conosco, que o que mais fizeram foi nos afastar da companhia deles. Pessoas há em abundância, que abandonaram a casa do pai e da mãe por não aguentar a tirania em nome do amor, entre aspas. E isto foi uma das formas de dar um grito de independência. Há tempos atrás, e em alguns lugares até hoje, mulheres procuram encontrar-se com maridos, mesmo que seja
em qualquer circunstância, para que deixem a casa do pai ou da mãe casadas. E muitas trocam a tirania do pai pela tirania do esposo. Pelo menos estão longe de casa. Era muito comum há tempos atrás que as mulheres que eram muito assim oprimidas, ao invés de elas se tornarem mais dóceis, elas se tornavam mais rebeldes. E assim não é só com as mulheres, não. Com homens. Se você se lembrar de um patrão rigoroso que você teve, de um patrão exigente, um patrão inflexível, você vai se lembrar também de quantas você armou para que ele se danasse. Quantas você não fez para que tudo o que ele queria que desse certo, desse errado. Quanta praga você não rogou para que este homem ou esta mulher sofresse. Por quê? Porque você sentiu às vezes na pele que as pessoas que te ofendem, que te diminuem, que te pisam, não te mudam. E o que elas estão dizendo pode até ser verdade. Elas podem até, se nós fôssemos sábios, elas podem até nos estar fazendo um favor muito grande, jogando na nossa cara o que a gente é. Mas isto não nos ajuda. E se você vê deste modo em você mesmo, você entenderá que a mesma regra vale para modelar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, em qualquer situação, não só como filhos. Ah, então quer dizer que eu não posso corrigir? Não pode, deve. E às vezes, em algumas circunstâncias, a correção às vezes é até, como muitos já experimentaram isso na sua infância, um corretivo físico até. Ah, mas isso não é bom. As modernas teorias da pedagogia informam que a agressão não muda ninguém. Essa agressão sistemática é o que nós estamos dizendo. No entanto, às vezes, as palmadas sadias que os pais davam nos seus filhos para que eles acordassem para as realidades, devem ter salvo da bandidagem muitos que hoje, sem palmada, se tornam bandidos a todos os dias, em todas as horas. Então, naturalmente que a violência não é o estímulo, mas às vezes é necessário que pais e mães tenham uma conduta mais firme, seja no castigo, seja na privação de bens que a criança gosta, seja na maneira de colocar a criança o limite que é necessário ter. Porque se ela sentir que alguém manda e ela tem que obedecer, ela estará mais facilmente modelada pelos valores de seus pais, do que se ela falar, não, eu não quero, e o pai fala, ah, tá bom, então você não quer, tudo bem. Quando você quiser, você faz. Não é? Então, esses espíritos que querem ajudar entidades difíceis, fazem combinações, se unem em projetos comuns para receberem esses espíritos. E alguns podem solicitar renascerem em casas de pessoas generosas para melhorarem e serem atendidos. Podem ter esse seu pedido aceito pela espiritualidade. Então, em alguns casos é assim que se explica por que pais muito bons às vezes carregam no bojo da família espíritos perversos. Daí ser importante analisarmos um destes motivos, que é este. Isso tudo nós já vimos na semana passada. E a resposta, nós vamos lê-la para relembrarmos. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E frequentemente Deus o concede.
não é uma exceção. Vejam só. Se o universo é dominado pelo amor, é o amor que tem que educar. E então, se há a possibilidade, frequentemente Deus concede. E você fala, mas não é justo que pais bons tenham filhos maus. Quem disse? Porque não se está aqui tratando da justiça, se está tratando da misericórdia. E nestes casos, especificamente falando, estamos vendo que há o quê? Espíritos preparados, que já são melhores, e que recebem para ajudar um outro na condição de filho, com maior dificuldade. Agora, entendamos bem uma coisa. Esta ajuda não significa envolver o filho em uma redoma de cristal, dar a ele todo o conforto do mundo, fazê-lo um barão, porque pais que fazem isso não são evoluídos. Pais cuja preocupação é com a matéria, demonstram que eles pertencem ao mundo, ao invés de pertencerem à verdade. Deliberam que o mundo tenha que ser respeitado e seu filho engajado nele como um príncipe. E ao invés de educar, estão deseducando. Mas numa sociedade ególatra, numa sociedade mesquinha, a ideia é de que o bom pai é o que coroa seus filhos com toda a riqueza do mundo. Este é o bom pai, que não deixa faltar nada, não é isso? A gente não aprende, eu sempre fui um bom pai, nunca faltou nada na minha casa. Comida, roupa, proteção. Não só isso, isso daí é obrigação. Tudo mais, eu sempre dei o melhor. Cada filho que fazia 15 anos, eu dava uma moto, depois dava um carro. Ajudei todos a terem a sua casa. Mas isso é o seu dever? É essa a missão que você teve? Não é essa. Privar os filhos das tarefas que eles têm que desenvolver para que eles cresçam é omitir-se na educação. E é importante que pais e mães tenham essa noção. Que fazer os filhos arrumarem suas coisas, levantarem e cumprirem suas tarefas, guardarem os brinquedos, viverem com horários, desligarem a televisão na hora, desligarem computadores e todos os joguinhos na hora do almoço. Isso é discipliná-los, educando-os. Conheço pessoas que deixam os filhos irem para o almoço, em qualquer lugar, carregando cada um arsenal de brinquedos. Por quê? Porque são tão omissos, os pais, que não são capazes de pôr os filhos na linha, então usam joguinhos para que os filhos pelo menos fiquem quietos, fiquem calmos. O que é um engodo, porque na mesa cada um quer brincar com o brinquedo do outro depois. Não, ele pegou meu brinquedo, mas esse é meu, eu também quero jogar o brinquedinho dele. Aí o carrinho, o hominho, aquela coisa toda, daqui a pouco está todo mundo dentro da panqueca. Porque pai e mãe, para se livrarem da responsabilidade de fazer a criança ficar sentada e comer, permitem que elas fiquem brincando na mesa. Porque é isso que elas querem. Então, estes equívocos da preguiça, da omissão, da inércia ou da ingenuidade, obviamente, não podem ser atribuídos a espíritos sábios. Pais e mães que têm esse comportamento são espíritos despreparados para educar. Eles deveriam ir para a escola de educação dos próprios filhos. Eles deveriam aprender como fazer isso, porque estão pensando que é dar comida, vestir roupa, pôr sapato e levar para brincar, que é criar os garotos. Aí chegam em casa cansados, porque estão preocupados com ganhar dinheiro e não suportam briga de criança. Então as crianças querem brinquedos, eles compram para as crianças brincarem e dar sossego para eles. Temos um ouvinte nosso
que na sua cidade é dono de uma papelaria. E ele mesmo nos contou um dia que o que ele mais escuta na época de julho, de janeiro, dos pais que vão lá é: ai, não vejo a hora que meus filhos voltem para a escola. Não vejo a hora. Vão na papelaria para comprar, não é? Material escolar. Ai, que bom que está acabando as férias. Então o que você está fazendo com seu filho? Se seu filho é para você um peso, você está no lugar errado. Não é ele que está no lugar errado porque você pôs ele no mundo. É você que não sabe o que está fazendo. Ah, porque enquanto está na escola, né? É um outro otário que tem que aguentar o monstrinho que você cria na sua casa. E depois você tira da escola, leva no inglês. Depois do inglês, leva no balé. Depois do balé, leva na natação. Da natação, leva no esqui. Do esqui, leva no jogo de pibolim. Aí leva para jantar, depois está cansado, dorme. Ai, graças a Deus, acabou mais um dia. Esta maneira de educar é uma maneira totalmente alienante. Aí o filho começa a dar problema, o filho começa a usar de inúmeros estratagemas para chamar a atenção, vai mal na escola, se torna rebelde, quebra as coisas, começa a mentir. E você não entende como é que você, que sempre deu o melhor para ele, está sendo tão, assim, injustamente retribuído. Filho ingrato. Vejam só como os adultos estão alucinados. Tem exceções? Tem. Mas não é a maioria. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos a maioria prevalecendo na falta de bom senso, no colocar limites, no deixar o filho contrariado, no fazê-lo não um reizinho. A maioria de vocês aqui, com a carinha que vocês têm, e você que está em casa também deve ser assim, ganhava presente só 2 vezes por ano. Quando ganhava. Quem passou por essa fase, levanta a mão. Só ganhava presente 2 vezes por ano. Você não ganhava 2 vezes por ano, Sérgio? Ah. A maioria ganhava presente 2 vezes por ano. Alguns ganhavam só uma. Quem ganhava só 1 vez por ano, levanta a mão. Aí, ó. Só no aniversário. Um só no aniversário, outro só no Natal. Isso, aqueles brinquedos, né? Artesanais. O Valdiner está dizendo que ele só ganhava 1 porque ele só faz aniversário no Natal, ele só ganhava 1 mesmo. Aí é uma desgraça a criança que nasce no Natal, não é? Não é mesmo? É uma desgraça, criança que nasce no Natal é um problema. É a mesma coisa que criança que nasce perto do Dia das Crianças, né? Nunca ganha 2 presentes, só ganha 1. Ou mesmo quando não nasce no dia, mas nasce em dezembro, né? E fica lá, vamos te dar um presente bom, só 1 para Natal e aniversário, né? Essa criança trocava de data de aniversário com qualquer um, né? Aliás, devia ser proibido nascer criança em dezembro. Né? De dezembro até janeiro não nasce ninguém para não ter esse problema. Mas então, vocês são do tempo em que ganhava-se pouco brinquedo, você valorizava o brinquedo que você tinha, você cuidava dele, porque você sabia que aquilo ia durar até o próximo aniversário. Hoje em dia não passa 1 semana sem que os filhos ganhem coisas. Em que eles queiram coisas e os pais lhes dão coisas. Os espíritos que estão criando filhos desse jeito não são preparados para isso. Eles estão precisando aprender a fazer, antes de fazerem errado. Só que aí como é que você faz a coisa, né? O teu filho está vivo. Você não vai dizer para ele, olha, congela ele que eu vou fazer o curso. Quando eu, tiver com o curso pronto, eu descongelo o bicho, aí eu vou saber como cuidar dele. Não é? Isso é despreparo para ser chefe de família. Para saber como lidar com problemas básicos, com exigências mínimas
que as crianças sabem manipular muito bem. E os pais embarcam como bolhas nessas exigências. Então, pais que são bons, como diz aqui o Evangelho, não são estes. São aqueles que têm sabedoria para educar. Aqueles que sabem fazer o filho valorizar a vida, valorizar os bens, valorizar a convivência. E vocês precisam ver uma coisa interessante. Nós temos essa experiência com nossos sobrinhos. Às vezes vamos a restaurantes e eles levam toda aquela aparelhagem. Parece aqueles caras que tem serviço de som, sabe? O cara chega com um caminhãozinho, abre os caminhão, tira os aparelhos, caixa de som, mesa de som, fiação. Então vamos, a gente vai almoçar, vai com a família, vai lá, molecada. Aí vai a babá, que é a escrava. É a escrava dos meninos. E tem que carregar os apetrechos, a sacola, as bolsas, com os indinhos, com os soldados, com os carrinhos. 500 carrinhos. É um exército, não é? É uma tribo de índio inteira, é um pelotão inteiro. Aí vai com o DS, outro com o iPad, outro com o tablet. Todo mundo na mesa. E a molecada, tudo assim. Para comer, eles assim. Às vezes até erra, põe na orelha o negócio. Como é que você foi na escola? Bem. Aí quis o destino. Porque todas as escravas também de vez em quando têm férias. Que a babá fosse viajar, a mãe trabalha, o pai trabalha. Eles fossem para casa alguns dias. Fossem lá. O que nós fizemos? A mesma coisa, fomos para a mesa. Só que aqui é diferente. Na mesa todo mundo come, aqui a gente conversa. Portanto, na mesa não vai ter índio, não vai ter carrinho, não vai ter tablet, não vai ter nada, não vai ter nem televisão ligada. Tá bom? Tá bom. Entregaram tudo desligado, sentaram, comeram sozinhos, não brigaram. Por quê? Porque adultos estavam ali para dizer a eles como é que é. Depois, aí era aquela história, né? Levanta, na mesa do restaurante, levanta a hora que quer e sai. Aí chegou lá, comeu um pouquinho, tô sem fome, aí vou sair, porque queria pegar o joguinho. Nada disso, senta aí. Você só vai sair da mesa quando a gente disser que você pode sair. Ah, mas eu já comi. Então você fica aí olhando para o teto. Até todo mundo acabar, você vai ficar aí sentado. Ah, tá bom. E o que é pior, sabe o que é? Eles gostam. Eles gostam. Eles respeitam. Porque chega a hora que a gente diz, agora você pode sair. Agora pode pegar o brinquedo, agora a gente faz farra com eles, agora a gente rola, a gente sobe pelas paredes com eles. Mas eles têm que saber quando pode e quando não pode. Eles têm que saber que não são eles que mandam. E os pais que não fazem isto, estão perdendo uma oportunidade de serem bons pais. Trocando-as por alguns reais a mais na conta. E desperdiçando a oportunidade de deixar em cada criança a sua marca. Preparando-a para ser depois um homem de bem. Daí ser tão importante o que diz essa resposta. E o que diz esse trecho do Livro dos Espíritos. Alguma dúvida? Isso aqui é coisa velha, ainda da semana passada. Perguntas? Valdiner, você não vai fazer pergunta porque você não veio na semana passada e esse assunto é velho. Então, vamos lá para o Valmir. Eu não tenho dúvida. Pelo contrário, eu agradeço muito que eu passei desesperado com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, com os meus filhos e procurei essa resposta para muita gente. Então, graças a Deus, eu encontrei no Livro dos Espíritos essa explicação
E depois eu encontrei na Revista Espírita Allan Kardec de 1859, também essa confirmação, porque esse sofrimento com os nossos filhos, os nossos irmãos, de pais bons com os filhos errantes, né? Isso. Graças a Deus estou satisfeito. Que ao bom. Instituto de Arara, lá 270 livros gravados para os deficientes visuais, desenvolver essa sabedoria. Teve reunião lá, né, nesse fim de semana, você foi? Ótimo. Isso mesmo. Lá no ID, em Araras, eles têm um grupo de encontros com os deficientes visuais. Então, as pessoas que são deficientes visuais e que quiserem, é gratuito. Nós temos essa informação do próprio ID. Então, acho que a cada mês eles têm um fim de semana, um sábado, onde eles vão ao ID, lá há palestras, há estudos, há livros em braille, as pessoas podem usar os livros, há livros em audiolivros que as pessoas escutam. Então, é muito interessante este entrosamento entre os deficientes visuais, coisa que pouquíssimas editoras espíritas no Brasil possuem. O ID disponibiliza, que é o que o Valmir está citando. Ô Valdinei, estava brincando. Vai, pode fazer a sua pergunta. Livro. Não é o meu livro. É de Lúcius. Sim, o livro de Lúcius. Qual o livro? Agora eu não sei. Um deles que eu li, não sei. Não, tudo bem. Eu sei que é do Lúcius, eu sei Não, que... eu estou perguntando porque se isso é uma vida que você conhece, uma vida que aconteceu, é preciso primeiro saber se realmente, naquela vida encarnados, o filho é realmente a reencarnação do pai. Então, isso é uma coisa que, às vezes as pessoas pensam que é. Né? Ah, é porque ele é a cara do avô dele. Mas segundo... Certo? Agora, como se trata de uma história que você está dizendo, essa história o Lúcio contou e ele sabe onde é que isso aconteceu. Tá? Agora, a realidade do ponto de vista da reencarnação do espírito na condição de filho do filho dele, pode acontecer como o próprio Livro dos Espíritos explica. Mas cada um é um. Cada um escolhe o caminho que ele vai adotar em relação ao bem ou ao mal que vai fazer. Não há esse renascimento para que o pai que foi abandonado agora seja abandonado pelo filho. Para inverter as coisas. Como se fosse uma regra. Porque ele, como pai, poderia não ter abandonado. Poderia ter criado uma outra forma de entrosamento. E o filho dele, ao invés de abandonar o filho que nasceu, ao invés de fazer isso, poderia ter acolhido em relação, até porque foi abandonado antes. E sabe como isso é duro? Então, o que nós temos é o quê? Analisar, no caso concreto, individualmente, porque na verdade eles não são pais e filhos, eles são irmãos. Marido e esposa não são marido e esposa, são irmãos. E eles serão responsáveis como irmãos pelo bem ou pelo mal que eles fizerem. Se fizerem juntos, colherão juntos. Se você vai no Evangelho no capítulo 5, no terceiro subtítulo, ou no segundo, causas atuais das aflições, você vai encontrar o parágrafo que diz: quantos pais não sofrem o abandono dos seus filhos, a ingratidão dos seus filhos, porque semearam isto neles. E agora, recebendo, depois que os filhos crescem, recebendo o egoísmo e a indiferença como o troco, estão sofrendo por culpa deles que não souberam semear. Capítulo 5 do Evangelho. Causas atuais das aflições. Vamos lá para que vocês entendam. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade
que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, os pais se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Os filhos não precisavam ser assim. Mas você não educou aqueles que depois vão cuidar de você, pela ordem natural da vida. Ou melhor, você não fez com que eles fossem pessoas de bem. Porque você se omitiu na hora de retificar, de corrigir. Então, se eles não têm o que dar porque você não lhes deu, quem vai passar a necessidade é você, que na hora de receber deles. Mas, tanto o pai quanto o filho são individualmente responsáveis. E terão que prestar contas. A lei do universo não é esta. Ah, você abandonou seu filho, então agora você vai renascer como filho dele, porque ele vai te abandonar também. Essa não é a lei do universo. A lei do universo é, você recebeu o mal, faça o bem. Não importa para quem for. Faça o bem. Porque é o bem que vai resgatar os erros que você cometeu. Mas se você fizer o mal, você será responsável pelo mal que fez. E então, seja como filho do seu filho, ou como filho de alguém desconhecido de uma outra família, você vai padecer aquilo que você precisa para melhorar. Tá? Certo? Uma coisa é o caso concreto, na vida física. Por isso que eu te perguntei se isso era um exemplo de algum conhecido seu, quem é que atestou que aquele espírito que renasceu era o pai que abandonou? Precisaria ter uma segurança. Mas ele está se referindo a uma situação que é apresentada num romance. E aí é de responsabilidade do espírito Lúcius essa informação. Ele conta uma situação de vida. Então aí é ele que está dizendo como foi. Não sou eu. Ok? Mais alguma dúvida a esse respeito? Qual que era a outra? Como fica? Como fica um espírito, no caso, quando o pai morre e ele volta rapidamente, 5, 6 anos, ele traz a flor, a vida anterior, ou Isso. aquilo não tem importância? Bem, depende do nível evolutivo do espírito. A nossa memória, que está ligada à nossa mente, o arquivo mental que se encontra na alma, no espírito, naturalmente ele pode ser acessado com facilidade por espíritos melhores, por espíritos mais preparados para isso. Quando há uma reencarnação imediata, mais rápida, os espíritos preparam aquele reencarnante para que ele possa, dependendo do grau evolutivo dele, ter sucesso na vida seguinte, sem os prejuízos de ele estar relembrando, se ele não precisa, ou com os facilitadores de ele ter as mesmas lembranças, se isso for útil. Depende da condição em que ele estiver. O pouco tempo de estada no mundo espiritual, às vezes, em casos de espíritos atrasados, às vezes é necessário para encaminhá-los a reencarnações de resgates mais rápidas, a fim de que ele, mesmo pela dor, mesmo pelo sofrimento, venha corrigir as suas inclinações. E nestes casos, os erros da última encarnação normalmente estarão muito aflorados nas tendências que ele vai apresentar logo de cara. Agora, cada caso, repetimos, é específico. Por exemplo, a gente encontra na biografia de Kardec a informação de que ele, se fosse possível ao mundo espiritual, que ele não perdesse o corpo físico e continuasse trabalhando, isso seria o ideal. Mas, como era necessário dar à natureza o seu curso regular, ele perderia o corpo, mas renasceria para começar a trabalhar desde cedo. Ficaria pouco tempo entre os espíritos, isso está lá, em obras póstumas, porque ele logo depois já deveria renascer numa vida em que ele começaria a trabalhar desde cedo, na questão doutrinária.
E se nós observarmos, Kardec depois faz um comentário, observando que eu tenho ainda que terminar, os trabalhos que me esperam, eu presumo que a minha desencarnação deve ocorrer, ou a minha reencarnação deve acontecer no fim deste século, século XIX, ou no começo do próximo. Isso é por volta de 1864, 63, que acontece essa documentação deste colóquio de Kardec com ele mesmo. Então ele prevê que ele desencarnando em algum tempo, alguns anos depois, pelo que os espíritos lhe disseram, a próxima reencarnação dele seria em breve espaço de tempo, no final do século XIX ou no começo do século seguinte. O que daria mais ou menos 30 anos de diferença, 30, 40 anos. Para os espíritos, no caso Kardec, 30, 40 anos era um pouco tempo. Ficar aqui com a gente por um pouco tempo, depois você volta. Porque a medição do tempo é uma questão do plano espiritual. Para lá as coisas passam numa velocidade diferente da que passa aqui. Por isso, para eles, essa reencarnação de que levou 40 anos mais ou menos, se considerarmos que Kardec renasceu no começo do século XX, não foi questão de 5 anos, 6 anos, 3 anos. E por quê? Porque era preciso que o mundo espiritual desse tempo para que as coisas caminhassem, para que quando Kardec voltasse, ele encontrasse já aquelas sementes espalhadas crescendo e pudesse reuni-las, enfeixá-las, organizá-las, reorganizá-las no trabalho. Portanto, cada caso é um caso. Nós temos o caso do André Luiz, que perdeu o avô quando ele era criança. Conta-nos o livro Nosso Lar. E conta-nos também o livro, se não me engano, Os Mensageiros, ou... Agora não estou me lembrando, No Mundo Maior, eu acho. Quando André Luiz encontra o avô dele nas trevas. E o avô é resgatado. E depois de ser resgatado, imediatamente, em questão de 1 ano ou 2 anos, é colocado num novo corpo. Mas ele é resgatado, o avô de André Luiz, no umbral. Depois de André Luiz ter contado que ele se lembra que ele estava no colégio quando foram buscá-lo, porque o avô tinha morrido. Ele era um aluno de 14 anos, 15 anos. O avô morreu quando ele tinha 14 anos. Ele formou-se, clinicou 15 anos. Vejam só, hein? Ficou trabalhando por 15 anos como médico, depois de ter se formado. Ele ainda estava no colegial nessa época. Daí ele passou 8 anos no umbral depois da desencarnação. Sim, vamos fazer de conta. 15 anos com mais 8. São 23 anos. Mais o tempo da faculdade. Vamos colocar mais 6 anos, 29 anos. Agora o tempo de colegial, porque ele tinha 14, mais ou menos, quando o avô morreu. De 14 aos 19, 20, são mais 6, 7 anos. Ou seja, o avô dele tinha morrido mais ou menos há 40 anos. Estava no umbral. Aí, quando ele é resgatado, ele é reencarnado logo depois. Então, esses processos de reencarnação rápida podem se dar com espíritos que têm mérito e precisam voltar logo, mas, em geral, costumam dar-se com espíritos endividados que precisam logo ser encaminhados para um outro corpo. Por quê? Porque qualquer corpo lhe serve. O problema dos espíritos mais avançados é que eles precisam conciliar vários fatores favoráveis entre os seus pais, o ambiente da família, o perfil que vai estar esperando por ele, para ele renascer e cumprir a sua tarefa. E isto leva tempo.
Isso não é assim. Agora, quem renasce imediatamente, porque só precisa de um corpo, é aquele que... O problema dele não é combinar quem que vai ser papai e mamãe. O problema dele é encontrar alguém que aceite dar a ele um corpo, para ele poder voltar. Se você precisa de um copo de plástico, desses descartáveis, é muito fácil você encontrar. Qualquer loja de descartável, em qualquer boteco, você encontra um copo descartável. Mas se você precisa de um copo de cristal da Boêmia, você pode ir no Galácia, pode ir no Enxuto, pode ir em lojas, inclusive requintadas, e que ainda assim talvez você não encontre. Então, se o espírito é um copo plástico descartável, em qualquer lugar, logo depois ele pode ser colocado. Mas se o espírito é um cristal da Boêmia, aí vamos esperar, vamos pegar uma loja boa, vamos pegar um lugar. Então leva tempo. Daí ser importante essa lembrança. Mas eu repito, Valdiner, isso é apenas um perfil genérico. Mas cada caso é levado pela justiça do universo em conta. E cada um é que vai, daquele momento, pelas necessidades do espírito, é que vai definir-se isso. Tá? Vamos para a pergunta seguinte. A informação da Ana Paula aqui é no mundo maior mesmo. Obrigado, Ana Paula. Capítulo 18. Velha afeição é onde está a informação do avô do André Luiz. Obrigado, querida. O capítulo 18 do livro No Mundo Maior. Vamos para a pergunta 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito? De preferência a um espírito inferior? Por exemplo, você quer ter um espírito cristal da Boêmia, como seu filho. Então você junta com a sua mulher e fala: ô benzinho, a gente quer um filho. Vamos fazer um filho bem feito. A gente se entende bem intimamente, então esse não é um problema. Mas a gente precisa ter um espírito cristal da Boêmia. Porque o corpo vai ser legal. A gente não tem vício, a gente se alimenta bem, a gente faz yoga, a gente caminha. Mas para a gente ter um espírito cristal da Boêmia, aí vamos rezar todo dia. A gente reza, faz o evangelho no lar, toma passe, a gente faz a caridade, e aí a gente pede para Deus mandar um cristal da Boêmia. Quando chega a hora de engravidar. É essa, vamos dizer assim, a panorâmica da pergunta que Kardec faz aos espíritos. Isso dá certo? Dá certo? Não, não dá certo. Pode fazer toda a caridade que você puder, pode ajudar todo mundo, mas faça isso com desinteresse, porque se fizer esperando um cristalzinho da Boêmia, vai talvez perder a fé em Deus antes até de conseguir alguma coisa parecida. Porque não é isto que define a qualidade do espírito que vai renascer. Ela não depende dessas coisas. Como a própria resposta nos explica. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Resposta: não. Não podem. Mas podem melhorar o espírito do filho, a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Maus filhos são uma prova para os pais. Porque os pais têm o dever de melhorá-los. Você pode mandar rezar todas as missas, pagar todos os pais de santo para fazer despacho na encruzilhada, pagar o dízimo, o vintízimo, o trigízimo na igreja evangélica, pedir para a tia Beata fazer novena, trezena, vintena,
quarentena para rezar para vir um espírito bom. E tudo isso dá errado. Porque não é isso que vai fazer um bom espírito estar ali. É outra coisa. E se nasce um espírito, que obviamente você vai ver pelo corpo, ai, é perfeito, que maravilha, Deus ouviu nossas preces. Espera chegar uns 4, 5, 10 anos depois para você ver. Você vai mudar de ideia em relação a Deus. Deus não é bom? Deus te enganou, te deu um espírito, um corpo lindo, mas um espírito daqueles. Não, aquilo é prova para pais e mães. E com isto, pais e mães melhoram o filho, que é um dever, e ao mesmo tempo se melhoram, porque aprendem, porque têm que ser desafiados, porque precisam passar por essas experiências. Edir? Alice, por favor. André, tem alguma passagem, alguma pergunta dos espíritos que diz respeito à clonagem humana, que poderia você ter, então, um clone, que seria, então, a cópia daquele de uma pessoa que possivelmente teria o mesmo comportamento, seria a cópia não só genomicamente, mas espiritualmente igual? Bem, a sua pergunta ela é interessante, porque muitas pessoas também costumam usar essas tecnologias modernas para esse tipo de indagação. Quando o Livro dos Espíritos foi editado, a ciência estava muito distante daquilo que hoje nós encontramos. Não havia sequer ainda o avanço na área da microbiologia. Era muito recente a teoria dos germes. Não sei nem se Pasteur já tinha morrido quando o Livro dos Espíritos, em 1857, veio a lume. Talvez ainda estivesse encarnado. Ana Paula vai procurar para a gente a data da morte de Louis Pasteur. Então, obviamente, trata-se de uma obra que traz informações sobre temas que naquele tempo eram importantes e, em princípios, revelando princípios que podem ser estendidos ao longo do tempo para o futuro. E é nesse sentido que o Livro dos Espíritos continua atual, porque ainda que a tecnologia, que a ciência tenha dado passos larguíssimos, continuam a prevalecer os princípios que as entidades amigas nos trouxeram ao falar de que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Daí ser importante que, na questão da clonagem, que é uma tecnologia atual, ou seja, você utiliza o cromossomo ou os genes de determinado indivíduo e copia toda a sua estrutura e faz um outro igual, você, como ser criador, só está dando àquela massa a forma biológica. Os genes se comportam, se multiplicam seguindo determinadas leis e você pode reproduzir igualmente o indivíduo. Só que, pelos princípios, ela pôs para mim aqui que Pasteur morreu em 28 de setembro de 1895, veja só. Em 1857, muito provavelmente, ele nem havia lançado a teoria dos germes, quando o Livro dos Espíritos surge. Agora, os princípios que os Espíritos colocam lá em 1857 valem até hoje. Então, quando você, seja na fertilização in vitro, seja no congelamento de embriões, quando você, utilizando a tecnologia, faz com que as células se combinem no interior do útero, fora do útero, que fiquem congeladas, você só está manipulando matéria, até aí. Para que isso se torne um outro ser, não depende do cientista, não depende do médico, não depende de ninguém, a não ser de uma força que eles mesmos dizem que não são capazes de
de conseguir fazer que funcione. Então eles falam para a pessoa, aquelas pessoas que recebem implantes de embriões congelados, eles dizem, olha, agora você vai para casa e reza. Porque até aqui a gente vai. Daqui para frente, nós não sabemos se todos vão vingar, se nenhum vai vingar, se só 1 ou 2 ou 3 vão dar certo. Não, nós não temos como prever isso. É por isso que essas tecnologias ainda fazem implantes múltiplos. Para que o investimento que a pessoa fez, pelo menos corra o risco de se conseguir uma resposta bem-sucedida. Em 1, 2, 3. Agora, se é possível clonar uma outra pessoa, fisicamente falando, espiritualmente falando não é. Aquele ser que vai ocupar, se houver algum espírito naquele corpo, não será igual ao espírito daquele que foi copiado. A tecnologia da ciência atual não pode conseguir dominar isto. Reproduzem corpos, mas se houver espírito, se houver princípio inteligente, isto veio trazido pelos cientistas espirituais para ali fazerem a ligação. Isso não foi de laboratório que aconteceu. Tá? Não sei se eu respondi a dúvida que você estava indagando. Era sobre isso que você queria saber? É óbvio que muitas vezes esses pensamentos, seja ele na área espírita ou em qualquer outra área, prevê coisas bem na frente, muito acima do seu tempo. A minha pergunta é exatamente se alguma passagem já poderia prever clonagem. Lá no passado, de Kardec? Não. Ele não conheço em obras dessa natureza referências a essa expressão específica. Talvez, se nós procurarmos em algumas obras que falam do amanhã, do porvir, escritas naquele tempo, nós encontremos vislumbres que falem dessas questões. Nós teremos obras de Camille Flammarion, por exemplo, que tratam de questões do futuro, em termos astronômicos. Temos obras de Leon Denis que também abordam outras questões, mas não com este caráter revelador de vai ser assim, 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 assim. Agora, existem obras do próprio Chico que tratam de questões no futuro. Vamos encontrar isso, por exemplo, em Cartas de uma Morta, que é, se não me engano, o primeiro ou o segundo livro. Não, o primeiro é Parnaso. O segundo livro, o terceiro que Chico recebeu, se chama Cartas de uma Morta. São cartas da sua mãe, Maria João de Deus. E ali existem referências a questões do futuro, mas não assim com essa especificidade, dizendo, em determinada época do século XX, vai acontecer que as pessoas vão ter seus genes retirados, sobretudo até porque toda essa terminologia ainda não estava desenvolvida quando essas coisas aconteciam. Se você pegar livros da década de 60 do século passado, da década de 70 do século passado, livros didáticos, livros que ensinam a ciência daquele período, nós veremos faltar muito material do que hoje é voz corrente nas diversas áreas do conhecimento. Terminologias que não existiam, conceitos que não existiam. Então, naquele tempo, Edir, não tenho como dizer a você de maneira assim peremptória da existência de revelações em obras espíritas que falassem sobre a clonagem, nessa forma que nós conhecemos hoje. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, se você pegar apenas a parte da matéria há séculos e séculos atrás, sem instrumentos e ferramentas, não se previa que a matéria é composta de átomos, por exemplo, e não se tinha a menor noção do que era matéria, mas se tinha uma previsão possível que a matéria é composta por elementos, e assim se escreveu. Sim. E por isso eu pergunto se na área espiritual havia também, ou alguém, alguma passagem, podia prever na área espiritual, que você combinando a matéria, ou seja, matéria humana, a reprodução genômica, seja que nome poderia se dar naquela época, se poderia acoplar a reprodução genômica a também a sequência espiritual. Não conheço. Não, talvez exista alguma coisa em
em orientações hinduístas, brahmanistas, que são antigas em relação a essas questões, mas eu não as conheço. Não conheço nenhuma referência a essa possibilidade. De lá no passado alguém já fazer essa previsão para o futuro. Não conheço. Perguntas? Alice. Fala, Valdiner. André, você... Veja só, um espírito que não quer nascer de determinada pessoa, ele produz naturalmente nessa pessoa um antagonismo, ele não deseja isso. Geralmente está sendo posto ali por uma determinação da lei. São as chamadas reencarnações por motivos judiciais. André Luiz relata isto. Chamadas também de reencarnações compulsórias. O espírito não tem opção, porque ele precisa passar por isso. Ou até ele é atraído para o renascimento compulsório por ser um obsessor daquela mulher. E então, obsedando-a em uma aventura ou em um relacionamento íntimo, as entidades amigas que estão buscando ajudar aquele espírito e aquela mãe a se entenderem, fazem a ligação da entidade com aquele futuro corpo. Óbvio que o espírito que era obsessor não vai querer ser filho daquela mulher e vai atacá-la de uma certa forma para tentar sair disto. Enquanto os espíritos amigos estiverem coordenando este processo, há condições de fazê-lo terminar com o nascimento da criança. Mas, se a mãe, por algum motivo, por uma falta de equilíbrio, por se sintonizar com a entidade, sentir também asco, sentir rejeição por aquele espírito, ela deliberar fazer o aborto, naturalmente que os espíritos amigos tentarão ajudá-la para que isso não aconteça, mas eles não têm como impedir. Então, se ela produz este aborto, certamente que aquele espírito que antes não queria e agora vai ver que vai ser abortado, será incongruente se ele dizer, não, agora eu quero nascer, por favor, não me aborta, porque eu vou ter medo de meu corpo ser chupado, lá no interior do útero. Ele vai me destroçar, não, e agora eu quero ser seu filho, por favor, não. Não, as coisas não mudam assim. O ser humano, espiritualmente falando, não muda de ideia, só porque de repente ele não queria, e agora a mãe também vai abortá-lo, e agora ele vai querer então nascer pela mãe. Essas considerações, elas são, no mundo espiritual, mais profundas. Porque para que alguém não queira ser filho de outrem, há um motivo grave. Há um ressentimento grave. E a luta para que esse aborto aconteça significa o quê? Significa que o espírito está decidido. Alguns, inclusive, contam-nos as obras espíritas, produzem um tal grau de desequilíbrio na futura mãe que o aborta, que ela também entra em processo de desencarnação. Pelo ódio, que agora ele está sentindo também nessas condições. O que é mais encontrável também na literatura espírita é um espírito endividado que quer renascer por aquela mulher, ele quer, ele precisa. Ele foi vítima dela e ele aceita renascer por ela, e quando essa ligação é feita, aí a mãe não quer. O filho quer e a mãe não quer, o filho quer e a mãe não quer. E a mãe faz de tudo até que aborta. Quando isso acontece, nos casos que nós conhecemos na literatura de André Luiz, por exemplo, aquele espírito que havia perdoado a mãe que o havia abandonado, por exemplo, que o havia feito sofrer numa outra vida, e que agora aceitou, ou, entre aspas, permitiu que ele fosse ligado a ela para ser o filho,
e agora volta a rechaçá-lo, esse espírito que a havia perdoado, entre aspas, muitas vezes volta-se contra ela, porque já foi vítima uma vez. E vai voltar a ser vítima. Então, no livro Missionários da Luz, você vai encontrar uma história assim, em que a reencarnação foi frustrada pelo ato abortivo, mas o espírito agarrou-se às entranhas da mãe, e por causa dessa influência tamanha, ela foi objeto de uma hemorragia, que não foi estancada com sucesso, e ela desencarna. E em processo de obsessão, porque eram espíritos endividados um com o outro. Por isso, essas hipóteses, elas são difíceis de acontecer, pelo menos essa que você está se referindo, do ponto de vista da transformação real de um espírito, só porque agora a mãe resolveu abortá-lo. Não, eu não quero abortar, eu não quero abortar. Mas ele fez tudo para que fosse abortado. Então, se ele não quer agora, mas ele deu causa, ele é responsável por isso também, pelo desequilíbrio da mulher. Agora, independentemente dele querer ou não, seja antes, seja durante, seja depois, espíritos amigos estão tentando impedir que isso aconteça. A benefício dos dois, da mãe e do filho. Mas o resultado deste processo todo, apesar de toda ajuda, de todo o amparo, vai estar a cargo dos dois que causaram essa rixa. Mãe e filho, na exata dimensão daquilo que eles produziram. Você chega, pega um isqueiro, vê uma plantação bonita numa tarde quente, fala assim, vou botar um foguinho aqui nessa folha, ver o que dá. Ninguém vê, do seu carro você estica a mão, acende uma folha de milho seco, pega o carro e se manda. Aí você descobre no outro dia que aquele se transformou em um incêndio, que ninguém sabe como teve início, e que consumiu casas de moradores da vizinhança, que moravam ali na roça. 3, 4 crianças morreram queimadas, sufocadas. E aí você vai falar assim, não, eu só acendi uma folhinha de palha ali, não fui eu que pus fogo em tudo. Ora, como dizer que você não é responsável? Se você pôs fogo. Talvez você não quisesse aquele resultado, mas nós, com a nossa capacidade de prever, poderíamos imaginar, puxa vida, isso saiu do meu controle. Deveria então ir procurar o corpo de bombeiro, falar, olha, está pegando fogo lá, vem cá, vamos levar antes que eu pus fogo numa folha lá, e o negócio pegou demais, vai acabar com toda a região lá, com incêndio. Não, mas ficou quietinho, deixou a coisa pegar, e só no outro dia foi saber o estrago. Como é que esse indivíduo estaria se recuperando? Se ele se apresentasse na polícia, dissesse, olha, esse incêndio que aconteceu assim, assim, fui eu que comecei. Comecei por brincadeira. Nunca pensei que fosse dar isso. Então, esse espírito irresponsável, nesse momento, estaria assumindo uma responsabilidade, e óbvio, seria processado, teria que indenizar todo mundo que morreu, que perdeu tudo. A vida dele estaria acabada, por uma brincadeira. Mas pergunta se o simples fato de terem encontrado 3, 4 cadáveres agora vai fazê-lo se tornar responsável. Será? Que ele vai lá na polícia dizer que foi ele? Então, essas são hipóteses que a gente, mentalmente, a gente até pode conceber, mas dentro do padrão de transformação, se o espírito deu causa, isso aconteceu, não é na hora dos 5 minutos que ele está arrependido que ele não vai receber o efeito daquilo que ele produziu, até por uma questão pedagógica. Seu filho faz uma traquinagem, e a hora que você descobre, ele corre e pede desculpa, a hora que ele descobre que ele vai apanhar, que ele vai ser responsabilizado, ele corre e pede, não, desculpa, eu não faço mais, eu prometo. Você vai deixá-lo sem uma punição? Se ele já fez a besteira? Ou ele tem que aprender?
Porque é muito fácil pedir desculpa. Como se isso resolvesse o problema. Entendeu? Zélia. Deixa a Zélia falar, por favor. Só um pouco complementar. Nessa situação, depois você faz. Nessa situação, os espíritos amigos, eles fazem com que, neste período, mãe e espírito reencarnante se encontram de alguma forma, tem alguma influência, tem alguma relação que eles possam... Em que situação? Quando eles estão indo para o útero... Não, eu quero dizer, esses dois espíritos, em que situação? De inimigos? De inimigos. Tá. De inimigos. Entendi. Essa espiritualidade faz com que... Tem algum meio que faz com que Os espíritos, eles sempre procuram facilitar para que aquilo que se projeta chegue a bom termo. Sempre. Seja antes, seja durante. E no caso das reencarnações de espíritos que são inimigos, que são adversários, isto eles já estão juntos, se não há séculos, há décadas, estão ali convivendo, um entranhado no outro. E é o processo uterino que vai fazer com que eles, ao invés de terem ódio, comecem a se estreitar em laços de afeto. A própria reencarnação é um processo desse tipo. Então, o mundo espiritual estará sempre tentando fazer com que esses desafetos possam vencer isto e terem uma vida adequada. Mas depende de cada um deles querer. Eles não violentam a vontade das pessoas. Agora a Zélia. Pegando um pouquinho a ponta da pergunta dele, quando a mãe tenta um aborto e esse, por algum motivo, não realiza esse aborto, como fica essa relação no plano espiritual depois dessas vidas, né, da passagem dessas vidas? Como fica? Seria um resgate já, começando dessa forma, ela tentando um aborto e não conseguindo, e isso vai ter uma consequência? Bom, todos os nossos atos têm consequência. Todos. O que acontece é que a lei do universo considera, na avaliação das consequências, o grau de responsabilidade, de conhecimento de quem está praticando. O grau de pressão a que ele está submetido. O grau de medo, o despreparo material que poderia ter levado a pessoa a adotar aquela opção. Agora, eu acredito que não há maior punição na consciência de uma mulher que queira ter abortado seu filho e não ter conseguido, do que conviver com ele depois e se lembrar do que tentou fazer. Esta já é a punição nela mesma. Porque eu conheço pessoas que tentaram matar os filhos, tentaram fazer os seus netos não nascerem, não conseguiram, por forças do mundo espiritual, que intervieram ali para que isso não se desse, protegendo o renascimento daquela criança, porque a mãe não queria abortar. E pergunta agora para eles, se eles são capazes de assumir diante dos netos, que eles fizeram a mãe engolir uma pílula importada para abortar aquela criança. Pergunta para eles. Nunca fizeram isto. Mas na consciência deles, eles sabem que fizeram. E esta é a punição para a mente que quis o mal de alguém que depois vai amar. E isso essa pessoa vai levar até o dia do sepultamento. E mais grave, vai levar até depois. Porque o dia que o filho morrer, ela vai encontrar-se com ele. E ela só vai conseguir se limpar dessa nódoa que ela mesma produziu, solicitando não só desculpas, mas querendo ser mãe dele de novo. E aí nunca mais pensar nisso.
Então, Zélia, isso é uma questão de consciência do espírito. Não é Deus que cria um arsenal, como faziam os clérigos na Idade Média, de punição, arsenais de tortura, para que aquelas pessoas possam se converter. Não. Em nós mesmos carregamos este conjunto de culpas. E quanto mais carinhoso for o filho, mais vai doer no pai e na mãe. Quanto mais apegado forem eles, mais será vergonhoso para aqueles que não queriam que eles nascessem, o fato de terem quase conseguido matá-los. Não precisamos nem piorar a situação, porque a dor de quem já passou por isso é grande o suficiente. Por isso que Deus tem nesses processos compaixão. A lei do universo, ela é de misericórdia. E as pessoas que, entendendo isto, arrependerem-se e empenharem-se em fazer o bem para os outros, quem sabe assim consigam uma auto-limpeza por um tempo, pelo menos de conviverem em paz, sem se martirizarem demais. Mas é triste para ela mesma ter que passar por isso. E pior ainda se acontece o aborto. Porque você se livrou de um problema, não é? A princípio é um problema, aquela carninha que está crescendo. Mas todas as pessoas que o praticam, não só a mãe, o namorado, o pai, o médico, a enfermeira, a atendente da clínica, todas as pessoas que se envolveram para que um crime fosse cometido, sabem que são responsáveis. E vão ter que pagar por isso. E isso vai fazer com que eles carreguem os atos que praticaram até que eles consigam se perdoar. Pergunta? Aqui, Alice, por favor. Fala, Rodolfo. No caso de um crime, por exemplo, um estupro, o aborto mesmo assim é considerado um crime? Na doutrina espírita, e nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, considera-se lícito, moralmente falando, pelas leis do universo, a interrupção da gravidez quando ela produza perigo, risco de vida para a mãe. A sociedade atual, por causa da promiscuidade, por causa deste mundo de facilidades e de convites, tem se colocado diante dessa questão. Quando a violência sexual produz consequências de ordem gestacional. E parece que, na visão das mulheres que passam por este problema, essa opção pelo aborto é justa e seria considerada adequada. No entanto, quando se vê as questões pelo lado físico, e isto possa parecer correto, o compromisso dos espíritos não é em arrumar uma saída que seja confortável para as pessoas que, vivendo em uma condição material que as exponha, depois consigam se livrar do problema. Os espíritos têm compromisso com a educação da alma, com a educação das pessoas. E aquele ser que é oriundo de um ato de violência não teve nada a ver com isto. É um espírito. Não foi ele que fez a violência. É uma alma.
que está tendo a chance de voltar, que você dissesse, então vamos pegar o estuprador, prendê-lo, deixá-lo o resto da vida mofando. É justo isto? Dentro do critério de retribuição punitiva, é justo. Mas considerar que aquele ser, que agora é um espírito que está em processo de gestação, ele vai sofrer por algo que ele não fez? É entronizar, de uma certa forma, uma crueldade maior para diminuir uma crueldade que em momento algum se justifica, de uma mulher ser violada. Então, como a doutrina dos espíritos traz a noção da vida como valor principal, é que os espíritos dizem, quando a vida da mãe está em risco e ela pode perecer para que o filho nasça, esta é a autorização diante da lei do universo para que se interrompa uma gravidez. Mas quando outros motivos surjam, de ordem ética, de ordem econômica, de ordem de crença, estes motivos, por mais respeitáveis que sejam, ainda não são suficientes para estarem acima da defesa da vida. Ninguém garante a você que o filho de um estuprador não seja um espírito que vem para te fazer a felicidade. Ah, mas eu vou ficar olhando para aquela criança e vou lembrar sempre daquele bandido que fez aquilo comigo. Como é que eu vou poder? Então, o que você está entronizando nesse processo é exatamente o entendimento do rancor. Por que não pensar? Se eu conseguir amar esse menino, essa criança, que não tem culpa nenhuma do que aconteceu, quem sabe não é este o caminho que eu consiga ter compaixão da pessoa que fez isso comigo? E nós aqui não estamos considerando a hipótese que atualmente é muito comum da mulher expor-se inadequadamente, como parece ser hoje a regra da sociedade. Estamos falando em termos genéricos. Não quero dizer aqui, como em alguns lugares nós já ouvimos, não é? Ah, mas também quem está aí mostrando tudo, acaba sendo estuprada mesmo. Bem feito. Não. Não estamos falando isso. Mas nós estamos também reconhecendo que esta situação, dessa facilitação ao processo de sedução, ao processo da nudez, em um mundo de desequilibrados como é o nosso, é como você chegar na jaula do leão com bife e não querer que o leão te morda. Nós não sabemos, além disto, o que é que aquela mulher, como espírito, precisa passar nas experiências que ela solicitou que ela tivesse. Nessas experiências. É claro que não se justifica que se faça o aborto, que se faça qualquer tipo de agressão. No caso, o estupro, a morte, o furto. Ninguém veio para ser furtado, ninguém veio para ser abortado, ninguém veio para ser roubado. Ou para ser morto, assassinado. Mas essa é uma realidade. Nós encontramos isso. E então, aquela pessoa que passou por um acidente, que caiu do paraquedas, o paraquedas não abriu, aquela pessoa que bebeu demais e desenvolveu um câncer em alguma região do corpo, essas pessoas estão recebendo efeitos de coisas semeadas. Então, este modo
de passar por uma experiência traumática, que é a do aborto, ou melhor, a do estupro, ela pode ter semeado em outras épocas. Pode ter sido uma pessoa que estuprou muita gente em uma outra vida. Não que foi. Não queremos que as pessoas que eventualmente passaram pela tristeza de serem violadas se considerem agora ainda piores, porque fizeram isso com os outros. Não. Mas nós entendemos que o universo reserva a cada um de nós as experiências que nós precisamos para aprender a sermos melhores. E nisso está não apenas o estupro, está o sequestro, está o desemprego, a demissão. Vocês estão vendo esse que está aqui atrás, escondido atrás da câmera? O Gaspar, ele já foi vítima de sequestro. Já foi vítima. E isto, para ele, foi uma experiência, como para nós todos, uma experiência muito tocante. Por quê? Porque naquilo que ele enfrentou, ele pôde fazer de tal modo que os caras que o sequestraram, no fim, deixaram ele com a faca, inclusive, junto, disseram, fica com Deus aí, tchau, vamos embora. Largaram ele na beira da estrada e saíram e deixaram a faca de presente para ele. Mas se tivesse tido uma outra atitude, quem sabe ele não estivesse aqui hoje, tremendo a câmera aí para mostrar o Valdiner fazendo as perguntas. Quem sabe? Por quê? Porque ele enfrentou uma dificuldade sem perder a fé. Falou para os caras, eu posso fazer uma coisa para vocês? Pode. O que você quer fazer? Aquele jeitão do sequestrador. Eu vou fazer uma prece por vocês. Pode ser? Foi isso, Gaspar? Então. Guiando o carro, imagina. Que sangue frio ele não teve. E que proteção espiritual a bondade do Gaspar não pôde ser objeto. Pediu a Deus por aqueles rapazes que estavam sequestrando. E então, uma violência que foi tratada de uma outra maneira. Redundou no quê? Redundou num benefício para ele, mas num benefício para os dois. Eram dois, Gaspar. Para os dois que estavam sequestrando. Porque eles poderiam ter matado Gaspar e carregar isso pelo resto da vida. Mas não fizeram isso. Eles tiveram uma outra postura. Então, às vezes, nós temos que passar por experiências. Porque nós temos que aprender com elas. E quando a gente sofre, não foi o caso do Gaspar, porque graças a Deus e aos merecimentos do seu espírito, da sua alma, isso não ocorreu com ele. Mas é preciso, às vezes, que nós enfrentemos determinadas coisas para que nós sejamos testados no quanto de bondade nós já desenvolvemos em nós. Daí, apesar disso ser socialmente considerado uma coisa justa, do ponto de vista que a mulher que agora carrega um filho de um estuprador no ventre, tem o direito moral de se livrar do estuprador matando o filho, pela lei espiritual, pela responsabilidade espiritual, isso não é considerado uma justificativa. A lei do universo pode até considerar uma atenuante, no caso específico de quem o praticou, mas não é considerado uma justificativa. Porque seja pela experiência de sermos testados, seja porque nós já fizemos isso com os outros, às vezes nós temos que passar por esses momentos e aprender a não piorar o mal de que nós fomos vítimas. E quem sabe usar aquela criança, aquele ser, como alguém que vai fazer você perdoar quem te fez o mal. Nós temos um vídeo, A Ciência Descobrindo a Reencarnação. Programa que está
no nosso site, Mensagem Fraternal, na área de programas Alimento para a Alma, a ciência descobrindo a reencarnação. Uma pesquisa científica que passou na televisão, no Discovery, se não me engano, na National Geographic. Ali você vê que uma moça tem um filho e logo que ele nasce ele tem um problema cardíaco, ele é levado imediatamente ao hospital, ou à sala de cirurgia do hospital onde nasceu, e ele tem que passar por 6 cirurgias ao longo da primeira infância. E então a mãe descobre que o filho tem uma anomalia cardíaca desde o nascimento, na mesma localidade em que o pai dela sofreu um ataque violento. Ele que era policial, aposentado, estava numa lanchonete quando os ladrões chegaram e ele, carregando a sua arma, deu voz de prisão e os ladrões, ao invés de serem educados e atenderem a voz de prisão, deram um tiro nele. O tiro varou a artéria pulmonar e ele morreu em decorrência disso. Aí, 10 meses depois, nasce o filho dela, com a artéria pulmonar defeituosa. Depois que a cirurgia consegue diminuir o problema, ele vai para casa e ele começa a falar coisas que eram próprias do pai. Um dia está fazendo bagunça e a mãe fala para ele: você para de fazer barulho que eu estou trabalhando, senão eu vou te bater. E ele vira para a mãe e fala assim: quando você era minha filha, eu era seu pai, você também fazia bagunça e eu não te batia. Quando você era pequena e eu era seu pai, o menino de 2 anos falou isso para ela. Quando ela ouviu isso, ela levou um choque, porque era verdade. Então, aí ele começou a falar o nome do gato, como é que os gatos que eles tinham quando ela era criança, como se chamavam, o branco e o preto, como é que era o apelido, que só ele chamava o gato preto, daquele nome. Então ela descobre, e aí é a reportagem feita sobre isso, que a marca na artéria e todos os detalhes que a criança vai dando ao longo dos 5, 6, 7 anos, combinam decisivamente com a história do pai, que renasce como filho dela. Vamos fazer de conta que esse espírito estivesse para consolar a filha, tivesse sido ligado ao útero da filha por um estupro que ela sofreu. Não porque ela se casou por amor e um marido e ela resolveram ter um filho. Não, filha, foi estuprada e o mundo espiritual autorizou que ele fosse o filho. Porque ele a consolaria, havia sido pai, protetor, amigo. Quem melhor do que agora ele para ser filho dela numa situação tão delicada? E então a gente pergunta, tanto na hipótese do filme, quanto nessa que eu estou dizendo agora para você, se ela é estuprada, fosse autorizada a abortar este ser, quem é que ela estaria matando? Naquele momento. O pai, na sua última vida. Por isso que as coisas precisam, com um ânimo sereno, sem partidarismo, sem passionalismo, ser analisadas. E é o que os espíritos fazem. Eles analisam essas questões de uma maneira a nos dar a entender como é a lei. É claro que as mulheres que, tendo sido estupradas, preferem abortar, elas vão fazer isto. Não importa que sejam espíritas ou não espíritas, elas vão fazer. Só que a doutrina espírita está explicando qual é a responsabilidade. Mas, se uma mulher que está grávida e vai morrer por causa da gravidez, resolver abortar, perante a lei do universo, ela não tem culpa. E isto a atenua, não apenas atenua, justifica, porque para que a vida seja preservada, se Deus nos deu o instinto de preservação, não é um instinto de proteção, você tem um instinto de preservação, você mesmo, o seu corpo faz isto.
Como que você pode ser punido se, sabendo que você vai morrer, você quer viver? E para isso você tira aquele corpo que está mal formado ou está inadequadamente localizado, porque ele vai te matar. Deus não poderia te dar um instinto de preservação e depois te culpar por ter se defendido da morte. Por isso que a lei do universo permite que nestes casos, quando há perigo, risco de vida para a mãe, o aborto possa acontecer. Sem que seja uma infração à lei do universo. Nos outros casos, é uma infração. E as pessoas responderão referente ao grau de noção do que estavam fazendo, por aquilo que fizeram. Entende? Nós vamos aproveitar os minutos que nos faltam para responder as perguntas que forem possíveis serem respondidas hoje, lembrando que nós vamos continuar nesse assunto na semana que vem, e o que não for respondido agora, semana que vem a gente vai tentar fazer. A Big Sister diz assim: uma pessoa que não está possuidora de todas as faculdades mentais se suicida. Teria atenuantes? Todas as que forem do seu caso. Porque, naturalmente, nós só somos responsáveis por aquilo que a gente faz com consciência. Se esta pessoa não tem consciência do que está fazendo, ela não está agindo como uma pessoa lúcida. E dependendo do grau da inconsciência, será o grau da atenuante. Então, essas faculdades, uma vez não existindo, não poderão, obviamente, redundar em efeitos. Mas precisamos saber, e isto só o universo é que vai saber, qual é o grau da alienação mental. Qual é? Às vezes as pessoas parecem trelelés, né, pra gente, mas no fundo, elas sabem o que estão fazendo. Então, não queremos dizer que todo mundo finge que é louco para depois se suicidar e não ter responsabilidade. Não. Queremos dizer que o universo sabe a exata medida, a lei do universo sabe, quanto de lucidez nós tínhamos e quanto nos faltava. E não é só a falta de faculdades mentais que autoriza uma desclassificação criminal, por exemplo. Não, não é só. Nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos que a obsessão no seu grau profundo também é uma das forças que acaba desclassificando o suicídio, da condição de suicídio. Se um espírito, por uma ligação obsessiva, consegue fazer o obsedado acabar com a própria vida, dependendo de como isso se deu, o obsedado que se mata não é considerado suicida. Mas o espírito que fez isso com ele é considerado homicida. Desde que, de verdade, tenha sido assim. Porque se nós demos espaço para a entidade obsessora, se nós fomos deixando a coisa chegar e a gente foi gostando, a gente não foi lutando contra, você é cúmplice nesse processo. Você deveria ter evitado e não quis. Então, a lei do universo, ela é muito rigorosa e específica. Não é a aparência que nos vai dar essa resposta. É a essência de cada pessoa. Tá bom, Nilza? Muito obrigado pela sua pergunta. A Mirna, a amiga da Big Sister, de Santos, ela pergunta: nós podemos identificar um espírito amigo que partiu? Podemos. As nossas faculdades pessoais, sejam as mediúnicas, sejam as que nós exercitamos durante o repouso físico, permitem que nós sintamos vibrações fraternas, vibrações amigas. Talvez nós não tenhamos a certeza, caso nós não sejamos médiuns visualmente preparados para ver os espíritos, que aquele que está do nosso lado é o tiozinho Mané, que morreu há 15 anos atrás. Mas você vai sentir uma presença amiga, uma presença generosa. Talvez você se lembre do tio Mané. Puxa, onde será que está o tio Mané? 15 anos que ele morreu, ele está aí do seu lado. E você está pensando no tio Mané exatamente porque ele está ali do seu lado. Faz tanto tempo que eu não penso no tio Mané, não sei o que ele deu na minha telha que eu estou pensando nele hoje. Porque ele está ali grudado no seu cangote, querendo te abraçar e fazendo você se lembrar dele. Vocês veem isto no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar.
ao final do filme, quando André Luiz volta para sua casa, vocês veem isso. É possível então, Mirna, que durante a vida, durante o nosso dia a dia, durante o estado de vigília, como também durante o sono, nós encontremos com esses espíritos e lembremos disto. Ou tenhamos uma certa certeza, uma convicção, que a afinidade vibratória possibilita. E isso é muito bonito, porque na medida que nós aprendemos as questões da doutrina espírita, nós vamos identificando este processo. E passamos a ser, mesmo sem sermos médiums, com um trabalho mediúnico ostensivo, passamos a ser mais sensíveis pela intuição, pela percepção das vibrações da nossa volta, pela intuição que chega e a gente passa, não, isso não é meu, não, isso, alguma coisa está aqui. E aí você sabe, poxa, se eu pensei no tio Mané, acho que o tio Mané está aqui comigo. E aí, tio Mané, você está aí mesmo? De repente você começa a sentir um arrepio até a raiz do cabelo. Se você não desmaiar nem sair correndo, você pode, poxa, tio Mané, que bom que você veio, que saudade de você. E você vai sentir essa emoção e ele vai te envolver com esse carinho. E você vai ter certeza que é ele. Tá bom, Mirna? Muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui a Clotilde, de Florianópolis. Ela faz um comentário. Geralmente alguém que abandona os pais já velhos não faz isso por ter esse exemplo em casa, quando esses mesmos pais abandonaram os seus avós. Daí penso que só será quebrada essa corrente se um deles for mais espiritualizado e não se permitir cometer o mesmo erro. Então, aquilo que nós lemos aqui no Evangelho, você ensina o seu filho a ser egoísta, você será vítima dele. Pais que só ensinam os filhos a medir os lucros, quando você se tornar prejuízo, você será um obstáculo. E se o conceito que você lhe deu foi de que você tem que jogar o prejuízo fora, você vai ser o primeiro a ser posto na rua. Porque você ensinou isso para ele. E filho aprende, viu? Aprende bem. Principalmente o que não presta. Aprende rápido. Então o que a Clotilde está dizendo é verdade. Quando os filhos veem os seus pais abandonarem os seus avós, esse é o critério. Inclusive tem aquela historinha, né, que o pai estava lá, vendo que o avô estava velho e que mandou o avô ser levado embora porque já não prestava mais. Falou para o filho, vai lá e pega as coisas do seu avô, que seu avô a gente vai levar embora porque ele não só come aqui, sujando tudo, está velho demais. E aí o menino vai lá para dentro pegar a roupa de cama, a coberta, para o avô não ficar na rua sem ter com que se cobrir, mas está demorando, aí o pai vai lá ver por que o moleque está demorando tanto. Ô meu filho, o que você está fazendo aí que você está demorando? Teu avô tem que ser mandado embora, é o traste. Não, eu estava procurando tesoura. Mas para quê? Não precisa mandar o seu avô com tesoura. Não, eu estava procurando tesoura porque eu estou cortando a coberta dele. Mas como você está cortando? Essa coberta já quase não vai servir para o velho. Não, eu estou cortando porque eu vou guardar, porque quando eu mandar você embora, eu tenho a coberta aqui para dar para você também. Disse o filho para ele. É para quando eu mandar você embora. Já que você está mandando o seu pai embora, quando chegar a minha vez de mandar o meu pai embora para a rua, já tem aí a coberta também para você levar. Obrigado, Clotilde. Abraço para você. Aí em Florianópolis, eu falei ontem que você estava em Joinville. Lembrei da Edna, que estava em Santa Catarina, a nossa companheira aqui em Joinville, mas você que está em Santa Catarina, está em Florianópolis. Obrigado por você nos ter esclarecido. A Keila, de Salt Lake City, pergunta: quando os exames de pré-natal indicam que o bebê tem uma síndrome e ao nascer ele está com a saúde perfeita, por que isso acontece? Porque os exames falham. E porque a gente é testado. É testado em nossos objetivos verdadeiros. A gente é testado. Porque algumas pessoas dizem, não, se o exame do meu filho der que ele é doente, eu não quero ter ele. E então? Este é o mercado? É este o mercado? A eugenia, os nazistas faziam isto. O meu filho
vai ter uma perna mais curta que a outra. Não, eu não quero um filho manquitola. Eu não quero, vamos fazer, joga esse fora e vamos fazer outro. Ah, eu quero um filho de olho verde, cabelo loiro. Ah, esse é cabelo castanho e olho castanho. Não, eu não quero. Então, o Keila, isso acontece por quê? Porque nós não temos condições de atingir a perfeição mesmo com os avanços da tecnologia. Não temos. Com todas as possibilidades da ultrassonografia 3G, inclusive, ainda tem mãe esperando pelo nascimento da Júlia quando nasce o Antônio. Não é? Então é preciso que a gente esteja maduro para dizer ao Senhor, Senhor, que seja aquele que você quiser, do jeito que você quiser, e eu vou amar como eu puder, da melhor maneira que eu puder. Muito obrigado, Keila, um grande abraço. O Ítalo de Ubá está dizendo, no documento feito pelo Discovery Channel, que passou no Alimento para a Alma número 17, sobre o garoto Ian, de 5 anos, onde ele é visto como a suposta reencarnação do avô que morreu, com um tiro no coração. Esse garoto diz que não queria voltar, mas que Deus o deu aos seus pais. Qual seria o motivo do Ian não querer voltar e ter reencarnado assim mesmo? Qual seria o outro suposto motivo? Nós não sabemos, porque isso é uma coisa que acontece do lado de lá da vida. E ele, como criança de 6 anos ou 5 anos, certamente não tem toda a lucidez completa para identificar isso. Talvez ele quisesse continuar mais um tempo do lado de lá, espiritualmente falando, né? Pô, acabei de chegar aqui, não dá tempo nem de eu desfazer a mala, já estou tendo que voltar, não é? Pode ser, mas isso é suposição nossa. Nós não sabemos, viu, Ítalo? Mas é muito interessante essa noção, essa informação que o Ian, neste programa, nos apresenta, e certamente ele foi trazido por algum motivo, até mesmo talvez para a regeneração do processo da agressão orgânica que ele sofreu, e também para ser motivo dessa reportagem. Para ser um instrumento que ajudasse a ciência a meditar sobre a reencarnação. Alguém cuja vida é um atestado de que o espírito vai e que volta. Em uma sociedade materialista como é a sociedade americana. Isso também é uma missão que os espíritos às vezes colocam àquele que está passando por ela. Tá bem? Nós vamos terminar aqui, Ana Paula, as que ficaram da Josana de Macaé, nós vamos responder a semana que vem. Tem mais alguma? Tá bem. Agradecemos a atenção, o carinho, a participação de vocês. É muito positivo, é muito instrutivo para todos nós, quando a curiosidade, o desejo de aprendizado nos faz andar pouco nas perguntas do Livro dos Espíritos, mas andar bastante nessa troca de informações, de conceitos que o mundo dos Espíritos nos oferece. Portanto, consideramos hoje um dia muito rico, ainda que nós só tenhamos lido uma pergunta só. É por isso que na outra vez que nós estudamos o Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta, nós levamos quase 9 anos para acabar. Por isso, não é? Mais legal é a gente poder tratar desses temas e entender como eles são importantes em nossa vida. Então, abraçamos cada um de vocês por terem estado conosco. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, pela alegria da vida, por podermos, de maneira determinada, de maneira consciente, vencer em nós aquelas deficiências que nos têm prendido ao atraso, as fragilidades que nos têm colocado na condição de enfermos, a infantilidade que não é capaz de suportar contrariedades, opiniões diversas, que não se dá bem com aqueles que contestam ou indagam.
Ajuda-nos, Senhor, a fazer da nossa vida um esforço constante na sublimação do que somos, reconhecendo nossas deficiências sem nos acomodarmos nelas, felizes por encontrá-las, desejosos de superá-las. Que a todos que agora fazem conosco a prece, aqui em nossa sala ou nas diversas casas, nos diversos lugares do Brasil e do mundo, que juntos possamos nos lembrar que enquanto alguns atacam e outros se defendem, alguns se matam e outros são mortos, alguns exploram e outros morrem explorados, nós somos chamados fazer o bem possível, o bem que substitua a ignorância, o mal, a lágrima, o erro, o bem que cada um pode de verdade produzir sem nada pedir, e pode brotar de uma palavra, de um pensamento, de um gesto, o bem que é a expressão de Deus em nós, porque aquele que não o pratica de verdade ainda não assumiu o que é filho da divindade, ainda não está disposto a viver da forma como o Pai nos aconselhou a viver. Obrigado, Senhor, pelos espíritos amigos que a todos visitam, amparam, sustentam em suas lutas. Não importando onde se encontrem, que eles possam receber de cada um de nós a acolhida, agradecida, reconhecida, que vai fazer com que a sintonia do bem se estabeleça de forma mais profunda entre nós e eles. É assim que, em silêncio, deixamos aos teus pés a oração de Pai Nosso. Pai Nosso,